E aí, gente, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Bragato, beleza? Então, é, finalmente com mais algum vídeo assim para mostrar o processo de uma imagem, né? Eu terminei mais uma ilustração pessoal. Como bastante gente pede, assim, de posta o processo, como que faz isso, como que faz aquilo, né? Como você faz aquilo, não sei o que. Então, é, eu achei bacana divulgar assim, né? E divulgar com todo o processo, o pensamento em cada etapa, que é bem importante assim e pode ajudar bastante quem está começando ou quem já está nessa área trabalhando faz um tempinho também, certo? Então, eu terminei essa imagem aqui, é bastante baseada em Dark Souls, bastante baseado é, naquela animação Festa no Céu, né? E conta lá uma historinha do de um guerreiro indo atrás ali numa aventura, ele tem que passar por esse desafio que é esse boss, né? Basicamente, que é um chefão dessa área aqui, e ele tem que derrotar esse boss para conseguir pegar essa chave aqui. Então ele tá bem sofrendo ali meio que para baixo, né? Eu queria mostrar bastante essa diferença entre personalidades, diferença entre ações ali, né, comportamentos, né, o mal e o bem, né, a esperança e, sabe, ele lá determinado para conseguir o que ele quer e aqui ele zombando e tal, de jeito cínico, alguma coisa assim, sabe, bem é, nada muito pesado assim em relação ao estilo assim, né, nada muito do mal, né, mas tem bastante influência assim daquele personagem Shibalba da animação Festa no Céu, que é minha animação favorita so far. Na verdade, assim. Geralmente o pessoal gosta mais da Disney. É, eu gosto bastante dessa animação Festa no Céu, The Book of Life. Né, e esse personagem é bastante inspirado é, nesse filme, nessa animação. Certo? Então, é, geralmente a gente posta uma imagem assim nas redes sociais e tal, em portfólio, e ninguém sabe exatamente como que ela foi feita, qual que foi o pensamento por trás, né? Uma coisa que eu sempre falo, a gente consegue ver a ponta do iceberg que é a pintura final, né? Mas o iceberg, mas a pintura acontece com o iceberg inteiro, né? Que esse iceberg inteiro, no caso, é o processo, né? A parte gigante que não aparece, né? No caso, a parte que mais demora, né? Não pode ficar preso só a iluminaçãozinha ali e tal, só isso, cor, né? E sim um processo bem específico assim que te ajude bastante a chegar onde você quer, né? Prestar atenção em cada etapa, é, ter um pensamento consistente desde a parte de thumbnail, de composição até a parte de renderização, né? É muito comum perder o controle nos detalhes, é muito comum a gente iluminar demais ou iluminar de novo, assim, né? Porque, vou fazer uma iluminação. Aí você esquece que fez e faz de novo, aí faz um contraste lá, branco absoluto, coisas assim, né? Então, mas isso vem um pouquinho depois, né? Então, gente, eu queria mostrar assim o processo dessa imagem, né? Eu vou mostrar as layers também, né? Mas acho que vai ser bacana mostrar também uns sketches de antes dessa imagem, antes dela acontecer. Vamos ver aqui se eu acho. Se não me engano, eu comecei ela. Nossa, olha, eu comecei ela em setembro, né? Eu fiz com muita paciência, assim, eu não tava com pressa, né? Tava bem de boa. E no intervalo entre trabalhos ali, eu também tava dando um curso de pintura, né? Então, dando um tempinho, eu sempre vinha nessa imagem para trabalhar um pouquinho, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi pensar um pouquinho na ideia, assim, tá, o que que eu gosto, né? Eu gosto de animação, eu gosto de algum game, e se eu misturasse as coisas que eu gosto com uma coisa que eu gosto mais ainda, que é pintura, né? E se eu misturasse essas duas coisas, assim, né? Games, animação, né? Então, como eu disse, Dark Souls, né, foi uma inspiração para a atmosfera dessa história, tipo uma estrutura ali. Eu já tenho um universo de Dark Souls, né? Agora pro personagem em si, assim, que é o mais importante, que é o chefão aqui, né, essa personalidade dele aqui, né, zombando e tal.
Xibalba, esse personagem aqui do Festa no Céu, né? Então ele inspirou bastante, assim, essa personalidade, o jeito que ele se comporta, assim, sabe? Ele é um mal do bem, né? No filme ele é do mal, assim, só que ele é meio do bem, né? Ele não é tão trevoso, assim, né? Não é tão do mal. Né? Então, queria bastante dessa personalidade, né? Eu queria mostrar ele rindo, né? Então, depois eu pensei um pouquinho na história, né? Então, no meu portfólio tá faltando bastante personagens, como se fosse assim, personagens compostos na cena, sabe? Normalmente eu faço um personagem em uma história, em um universo ali, em um cenário, né? Eu acho que tava faltando um pouquinho isso, um pouco meio que dar uma alavancada nas histórias, assim, mostrar alguma conversa dos personagens, alguma coisa acontecendo ali, né? Não uma conversa, é alguma coisa acontecendo entre dois personagens ou mais, no caso, né? Eu vou começar com dois, por enquanto, né? Então, eu pensei na história pegando a estrutura, o universo de Dark Souls, né? Então, o personagemzinho pequenininho, né? Totalmente ferrado na história, assim, né? Indo aí atrás da sua jornada, atrás da sua aventura, né? Então, vai chegar uma hora que ele teve que passar por esse boss, né? Por esse chefão. Então, a primeira thumbnail eu quis eliminar a parte clichê, né? Então, o meu primeiro pensamento, assim, normalmente a gente pensa, nossa, eu tive uma ideia genial mesmo pro meu desenho. Vou lá e vou fazer. Plá, e faz lá direto, né? Mas, cara, tem como você tirar a ideia genial, né? Tirar a sua ideia genial e pegar ideias melhores, assim, vindo da sua ideia genial. Eu vou explicar, né? Então, primeira parte é o meu pensamento direto, assim, a minha primeira ideia, personagem na frente, o personagem maior no fundo, mostrando a chave, bem simétrico, né? Nada de... Eu pensei nisso de, ideia genial, né? Mas não, olha só, essa composição tá bem simétrica, né? O personagem no meio, não tá mostrando tanto dinamismo pra imagem, não tá muito legal, né? Eu também queria mostrar mais do cenário também, então, partiu para a próxima etapa, né? O personagem um pouquinho mais agilidoso, assim, um pouquinho mais mais solto, assim, subindo nessa parte aqui do cenário, e o personagem meio que curvado, assim, mostrando a chave e também mostrando a arma dele, né? Depois, nessa etapa, eu tentei mostrar o personagem sofrendo ali, né, meio que pra baixo, meio que machucado, mas levantando, meio que determinado, né, um pouquinho desse feeling. Então, cara, juntou essas duas ideias fracas aqui e formou uma ideia bem forte, né, que com certeza essa foi a definitiva, né. Quando eu parei aqui, eu pensei, opa, eu acho que essa tem bastante potencial, né, e aí eu passei para essa daqui, né, só para meios de teste, para ver se eu conseguia fazer o dinamismo dessa imagem, né, que eu consegui alcançar nessas imagens, com o espaço de trabalho dessa, né? Quando eu digo espaço de trabalho, é basicamente a resolução, a proporção do meu canvas, né, da minha tela. Então aqui está um pouquinho mais esticado, né, um pouquinho mais compridinho ali. Então, e aqui eu tentei deixar um pouquinho mais quadrado, mostrar um pouquinho do cenário, mas não deu tão certo assim, né? Então, e também ficou confuso na composição o tamanho dos personagens em si, né? Esse aqui parece que tá bem lá no fundo. Então, basicamente assim, gente, quando vocês tiverem alguma ideia, assim, eu acho bacana vocês passarem para uma próxima etapa, sabe? Resolver o que você tem que resolver, né? Resolver as partes maiores antes, né? Então, olha só, se eu tenho um sketch bem solto, assim, eu consigo já perceber as posições dos meus personagens, né? Então, eu não vou ficar confuso depois se eu passar essa opção de desenho para a próxima etapa, né? Eu não vou ficar confuso, personagem aqui, personagem ali, fundo, primeiro plano, né? Plano lá do fundão, né? Então, não vai ter como ficar confuso, né? Então, quando você começa uma imagem muito solta, a composição você vai definindo aos poucos. Você pode até pensar, eu não sei fazer isso, eu não sei desenhar, mas calma, né? Tenha paciência nas etapas, né? Às vezes você pode
não é só não saber desenhar. Quando alguma coisa te atrapalha, não é só porque você não sabe desenhar. Alguma outra coisa pode estar atrapalhando. Até sua postura pode atrapalhar na hora de você fazer um desenho. A posição do seu tablet com a tela. O Photoshop está te ajudando ou está te atrapalhando? O brush que você está usando, ele, ele, ele tá vindo de encontro com o seu pensamento? Você tá pensando em fazer uma marca e tá vindo outra? Né? O que tá acontecendo? Você tem que ver se você tá confortável o suficiente para poder pintar, porque é uma coisa que demora. Então, paciência, né? Não é porque você não sabe desenhar, e sim uma outra coisa que pode estar pegando assim é que falta um pouquinho de paciência no processo, né? Essa pequena parte do processo, assim, esse começo do processo, né, falando assim, é demais de importante, né? No meu outro vídeo eu até falei sobre o iceberg, né? Então o processo é a parte que a gente não vê, e a pintura é só uma consequência de tudo que a gente faz aqui, né? Então aqui é só alegria. Beleza? Show. Isso aqui eu tô mostrando a parte gigante do iceberg, tá? Essa página é uma parte gigantesca do iceberg e com certeza é a parte mais importante assim da imagem. É a parte da ideia, a parte onde você tira o seu pensamento da cabeça, assim, né? Você coloca mesmo no papel, na tela. Né? Então é a parte mais importante. A parte mais importante é mostrar uma luz? É mostrar uma corzinha ali? Não. Então a parte mais importante é você transmitir alguma coisa, contar alguma história, né? Com certeza isso é o que mais conta, assim, né? Então aqui eu tô fazendo isso. Eu tô tentando priorizar a leitura da minha imagem, né? Tô tentando dizer alguma coisa com a minha pintura aqui. Então, primeira etapa eu excluo o clichê. Eu já sei, eu não vou usar a minha primeira thumbnail, né? Não sempre assim, mas para essa para essa imagem em si, assim, né, dessa daqui, eu pensei em não usar a primeira thumbnail. E já lembrando, gente, que isso de processo é bem diferenciado tanto para artistas, assim, né? Artistas diferentes têm processos diferentes, e também para imagens, né? Para as imagens desses artistas também tem processos diferentes, né? Então é muita coisa acontecendo ali, né? Então aqui, gente, já que eu esqueci de falar, mas já que eu me preocupei um pouquinho com o personagem, como que esse personagem ia estar no cenário e tal, basicamente como eu me preocupei com a roupa, com as linhas ali, na thumbnail eu não precisei detalhar. Nessa parte eu não tenho que detalhar, não vai me ajudar em nada eu ficar detalhando. Eu tenho que mostrar espaços que os personagens vão ocupar e o espaço da minha imagem que o cenário vai ocupar, né? Então, composição, né? Posicionamento, repetição de objetos, né? Tudo isso eu posso resolver na thumbnail, né? E lembra que você tem que fazer alguma coisa que te ajude, alguma coisa que sirva para você, né? Não alguma coisa bonita, né? Faça a parte correta e depois a sua imagem vai ficar bonita assim. Certo? E também, caso vocês estejam vendo esse vídeo assim, vou fazer a thumbnail igual essa daqui, né? Pode ser que não funcione também, né? Porque você tem que fazer uma thumbnail que te ajude. Então, se você gosta de fazer com manchas, né? Você faz lá a sua thumbnail com manchas, beleza? Mas você tem que tentar testar bastante, assim, para você conseguir achar algo que te ajude a melhorar bastante, certo? Então, eu gosto de fazer com linhas. Outro artista pode gostar de fazer direto com a cor. Outro artista pode fazer no tradicional com caneta, sabe? Bem diferenciado, assim. Isso aqui não é nenhuma fórmula secreta de chegar nas imagens, né? O planejamento é a fórmula secreta, né? Todo o planejamento que você tem te ajuda bastante, assim. Horrores. Certo? Então, basicamente, excluindo ideias e aprendendo com as ideias. Então, por isso que nessa parte é importante
você descartar suas ideias, colocar elas no papel e você vai aprendendo com o potencial que elas têm. Então, quando eu faço o thumbnail, eu quero ver o potencial que a minha imagem tem no final. Eu quero ver minha imagem pronta no final, né? Então, e eu vou aprendendo em etapas divididas, assim. Então, o que eu aprendi com isso? Ah, seria legal não... a primeira thumbnail, né? Ah, seria legal eu não deixar simétrico, assim, né? O personagem muito palito, assim, tá vendo? Tá bem palito. Muito simétrico. O cenário, assim, não tá tão dinâmico, mesmo que eu tenha curvado um pouquinho a câmera, assim, não tá tão dinâmico. Né? Eu tenho espaços iguais no fundo, relação personagem-fundo, espaços iguais, né? Então, o que eu aprendi? Não fazer isso aqui, né? Então, beleza, vamos mostrar mais esse cenário, vamos mostrar mais esse ambiente. Então, nessa parte, eu tentei mostrar um cenário mais aberto, né? Claro, também mexendo na área de trabalho, né? Muitas vezes você está fazendo uma pintura em um quadrado, assim, e você, não estou conseguindo, né? O que está acontecendo? Então, o que está acontecendo? Você não sabe pintar? Não, é porque você não está trabalhando num espaço que te ajude melhor, né? Imagina, você está selecionando um brush assim, não está saindo o brush que eu quero, eu não sei, não. Você seleciona um brush, eu não sei pintar, não está saindo nada, né? Mas se você seleciona, você está entendendo o que está acontecendo, você entendeu o brush que você selecionou, a marca que ele vai fazer, isso para muita coisa assim, sabe? Certo? Então, nessa etapa, um cenário mais aberto, o personagem um pouquinho mais dinâmico, com uma parte fora da silhueta para mostrar a chave, né, que o personagem menor tem que pegar para passar para a próxima etapa da jornada ali. Né? Então, também pensei em umas linhas guias aqui, né, ele está segurando o machado, está indo totalmente de encontro assim, ao personagem menor aqui embaixo. Né? Então aqui eu percebi, opa, vou ter que fazer mais esse cenário, mostrar mais do ambiente que esse boss está, né? Então vai ser bem importante para minha cena, certo? Então aqui eu tentei mostrar um pouquinho mais de sufoco do personagem, ainda assim mostrando o cenário, e aí eu tentei mostrar mais dinamismo também, que é o que faltou nas duas etapas do meu trabalho, nas duas thumbnails, né? Então vamos curvar a câmera, né? Vamos curvar o personagem, mostrar um pouquinho mais de ação, de força, de eu sou fera aqui, né? Eu tenho a chave, você não vai conseguir me derrotar. Coisas assim, né? Eu preciso mostrar, não tem como eu fazer uma imagem que fale por mim mesmo, assim, exatamente o que eu quero, né? Mas tem como eu fazer com que as formas se aproximem do que eu estou pensando, né? Então, conceito, né? Eu trabalho em cima de conceitos. Então aqui ele mostrando a chave, né, bem com ação e tal. Gostei bastante dessa thumbnail aqui. Então aqui ele mais deitadão, ele tá mais sofrendo, machucado, tal, e também ainda assim mostra do cenário. Então aqui é só uma última opção para eu ter a certeza, né? Então aqui eu aprendi com o clichê, aprendi com as etapas, e aqui eu coloquei a thumbnail final, basicamente para eu passar ela para uma próxima etapa, né? E aqui é só para eu conferir se não tinha mais alguma ideia, se eu não podia pensar em mais alguma coisa ali para essa imagem melhorar, certo? Belezinha, gente. Então agora a gente pode ir para uma parte de layers, né? Então tem bastante layer. Vamos bem aos poucos, assim eu posso mostrar bastante do processo em relação ao meu pensamento em cada etapa, né? Então, passando aquela thumbnail para uma próxima etapa, gente, eu pensei em fazer mais ou menos uma cena uma câmera espiando essa cena, sabe? Como se fosse uma cena de filme, uma cena de um filme de animação, né? Eu quero muito trabalhar com animação, então seria bacana, né? Eu já dei essas peças no meu portfólio. Então, uma linha bem inicial, né? Depois, o que eu faço aqui é colocar depois de ter a próxima etapa da thumbnail,
né? Eu fiz uns testes de luz também antes, mas eu não acabei não salvando. Uns testes de, o personagem vai ser mais escuro, o fundo vai ser mais claro, o que vai estar acontecendo, né, e tudo isso. Mas ainda assim aparece nesse processo, né? Aqui geralmente eu coloco uma tela branca em cima, né, porque normalmente eu parto para outras linhas aqui, né, linhas com mais definição, com mais certeza, né. Nessa etapa é importante você não se prender a detalhes, né, gente? Já que é uma parte que você passa a sua thumbnail para um próximo estágio, né? É importante você mostrar um pouquinho de definição, né? Mostrar um pouquinho melhor do meu personagem, né? Alguns objetos e tal. Então é importante você mostrar esses objetos, né? Mas não com detalhes ainda, né? Não fique tão preso nessas etapas. Você pode ir passando aos poucos, né? Beleza? Certo, então aqui umas levas assim bastante marcas, né, de sombra, né, um pouquinho jogado ainda. Aqui eu estava tentando definir um pouquinho da atmosfera, né, nessa etapa. Com certeza tem alguma linha, uma linha melhor, certo, gente? Eu fiz uma coisa que eu fiz aqui que não pode faltar, tá? Que eu acabei me atrapalhando um pouquinho nas layers, né? Não me atrapalhando, mas juntando um pouquinho das layers, tá? Então as linhas estão no modo overlay, eu só aproveitei para colorir no modo overlay depois, né? Mas vamos pensar comigo assim, que estava no normal, né? Tava no modo normal, essas linhas, e eu fiz nessa etapa aqui, ó, certo? Então pera aí, vamos ver com calma, né? Basicamente o que eu fiz foi colocar uma tela branca, certo? Em cima de tudo, assim, em cima dessa thumbnail mais solta, no caso. Eu posso aquela thumbnail azulzinha ali com com linhas bem grossas, né? Então, nessa etapa, eu fiz umas linhas melhores, né? Onde eu pude definir bastante do braço, eu pude definir o rosto do meu personagem de verdade, assim, o sorrisão dele lá. Outra coisa bastante inspirada em Dark Souls esses galhos de árvores assim no ombro, né? Tem um boss no Dark Souls que tem esses galhos de árvore, bem imponente, assim, bem sofera, assim, sabe? Então bastante do que eu quis mostrar, assim. E em relação à composição, vocês perceberam que mudou um pouquinho, né? Vamos excluir aqui, rapidão. Eu posso explicar um pouquinho por que mudou da minha thumbnail pra essa, né? Não foi só a espiada da cena, e sim, esse boss ele não tá se esforçando, né? Ele tá zoando com a cara do herói aqui, né? Do personagem da jornada, né? Então ele tava muito curvado, né? Ele tava muito tryhard, sabe? Ele não precisa mostrar a força dele, ele não precisa mostrar todo o poder dele. Então o que eu pensei? Cara, eu vou fazer esse personagem do mal muito tranquilo, assim, muito zoando com a cara dele, sabe? Rindo, né? Então, olha só o que aconteceu basicamente na camada de linhas. Se eu achar. Certo? Então, eu mudei bastante da pose por conta disso, né? Esse boss não precisa se esforçar. Olha só, então já deu pra ver, né? Ele tá andando devagar ali, né? Tá andando e tal. Então ele tá bem calmo, ele tá bem de boa. Não precisa se esforçar pra fazer nada, assim. Né? Então eu vou excluir essa layer branca que é só pras linhas, né? E aí eu vou mostrar agora uma parte de colorir, né? Tá um pouco bagunçado, gente, mas é muito por conta de eu expandir a tela e tal, né? Mas é de boa, assim, é só continuar a pincelada, certo? Então, tirando a thumbnail, depois vem uma parte onde eu faço um preenchimento total da tela, né? Então, dessa etapa para essa, não demorou tanto, eu só corrigi os valores, né? Eu dei aqui estava muito solto, muito neutro, e aí eu coloquei lá no fundo
uma luz vindo do fundo, batendo nas costas do personagem e tal, né? Talvez essa luz simbolize o caminho, né, que esse personagem vai ter que percorrer para uma próxima etapa, né, da jornada. Né? Aqui foi uma parte que eu colori, né, bastante desse cenário, em modo overlay, eu acho. Sim, modo overlay. Então eu prestei bastante atenção em não colocar valores nessa etapa, por exemplo, né? Se eu estou colorindo, eu não quero que fique mais escuro ou mais claro, né? Muito mais escuro ou muito mais claro, né? Então, ó, eu posso conferir os valores aqui, ó. Então, ó, ele tá ficando só um pouquinho mais claro, tá vendo? Conforme eu vou passando a pincelada. Tá vendo? Então é isso que eu quero, né? Eu quero que dê a origem de cor, só que eu quero que não apresente tanto contraste, né? Não apresente, eu não estou iluminando em si, assim, eu não estou aumentando a luz ou aumentando as sombras, e sim eu estou colocando origens de cores, né? Origens de cores basicamente. Você pensar assim, eu quero uma cor mais azulada, uma cor mais avermelhada, né? E aí você controla aqui o tom dela para que não saia com um valor tão escuro, um valor tão claro, né? E você consegue ir controlando aos poucos. Aos poucos. Você só consegue controlar, quando você vai colorindo em modo overlay, você só consegue controlar as cores se você for com muita calma. Porque você vai ter que abrir o Color Picker a todo momento, né? A todo momento você vai ter que abrir e selecionar uma cor nova. Né? Se você usar o Alt, né, nessa etapa, você vai acabar deixando a sua imagem mais escura ou desaturando ela, né? No caso, deixando ela com menos cores, assim, né? Cores mais neutras. Opa, beleza. Certo? Então, próxima etapa. Essa parte é a etapa de cores base, tá, gente? A primeira coisa que eu fiz foi preencher uma silhueta. Parece que tem detalhes aqui, né? Né? Mas não tem, as cores são bem unificadas, né? O roxo, o amarelo, né? Pensei nas cores complementares para um personagem, né? Então, aqui não tem detalhes, né? Aqui eu fui preenchendo conforme as linhas me disseram, né? As linhas é tipo um mapa, tipo um guia, né? Onde eu tenho as diferenças dos materiais, né? Aqui é um osso, aqui é a árvore e galhos, aqui é um tecido, aqui é uma pedra preciosa e tal, esmeraldas assim, né? Aqui tem um fogo na cara dele, né? Então aqui pode parecer, tem muito detalhe nessa etapa, né? Mas pior que não tem, né? Demorou um pouquinho para eu ter uma certeza das cores base, né? Então não tem tanto detalhe, é mais preenchimento de silhueta, né? Bastante pinceladas soltas também, né? Então depois eu fui definindo um pouquinho do cenário, né? Acrescentando sombras, né? Mostrando o que estava partes encostadas, pedras uma encostada na outra ali. Eu fui definindo com bastante calma, assim. Gosto bastante de desenhar cenários, né? Então, é sempre legal ser bastante livre, assim. Uma parte bem importante, gente, nessa etapa de cores, né? Para eu definir lá no fundo, né? Com certeza eu precisei fazer as linhas, né? Lembra disso, né? Essas casinhas, essas gaiolas, né? Uma prisão lá no fundo, né? Eu precisei bastante fazer as linhas para que eu não me perdesse, né? E rola uma regrinha bem legal para essa imagem aqui. Quanto mais pro fundo, mais claro, né? Então uma regra de uso de valores, assim, de controle tonal, controle de cores, né? Quanto mais pro fundo, mais azulado e mais claro também, né? Então se eu pegar essa pincelada aqui, ó, se eu pegar essa cor, uma coisa, eu uso bastante isso nos meus cenários, né? Então olha só o erro, né? Que acontece bastante. Muita gente usa bastante o Color Picker, né? Eu uso bastante o Color Picker, mas tem que usar na consciência, né? Tem que usar de um jeito que você saiba o que acontece se você usar, certo? Então olha só, gente. Se eu for pegar essa pincelada, ó, se eu falei, quanto mais profundo, mais claro. Então quer dizer que se eu quiser posicionar uma coisa lá no fundo, essa coisa precisa ser clara, né?
para essa imagem eu pensei nessa regrinha, né? Uma regra que me ajuda a me limitar, me ajuda a ter um pensamento consistente assim das coisas que eu estou fazendo, né? É um meio de organização, um meio de processo, né? Não é uma regra muito forte isso de quanto mais profundo mais claro, assim, né? É uma coisa que acontece mais em planos abertos e tal, né? Mas para essa imagem eu tentei bastante usar essa regrinha, né? Então, se tá aqui na frente, com certeza tem um tom mais escuro, né? Se eu for pensar, eu quero mostrar essa grama lá no fundo também, né? Esse verde, esse tom. E olha só o que acontece se eu colocar esses verdes lá no fundo, né? Se eu for colocar ao todo, assim, né? Ó, colocar também essa parte de sombra aqui, né? Se eu for repetindo as mesmas coisas da frente lá no fundo, né, o que vai acontecer no final? Né? Além de misturar os valores, né, não ter a separação dos planos, né, vai prejudicar a leitura da minha imagem, com certeza, assim. Né? Olha como antes assim dava para ver a silhueta do meu personagem maior, né, e agora, não pensando muito bem, né, se for colocar lá as graminhas e tal, vai acabar confundindo, né? Vendo lá do fundo, né? Vendo minha thumbnail, certo? Vai acabar confundindo a leitura. É uma coisa que eu não quero que aconteça, né? Se eu estou desenhando, eu quero dizer alguma coisa. Então, eu não quero colocar coisas que façam com que a minha mensagem seja prejudicada, sabe? Então, bastante atenção em todas as etapas. Vai ser bem importante no final. Beleza? Então, próxima etapa é uma etapa de definição, né? Não tem tanto detalhe, mas eu defini melhor as coisas, né? Isso de definir, como se fosse polir as coisas, né? Então o tecido, tá vendo? Aqui estava rasgado, beleza, eu sei que está rasgado, mas eu vou mostrar um rasgado melhor. Eu vou definir um pouquinho mais, colocar um certo nível de detalhe ali. Opa. Aqui, né? Partes mais finas, né? Algo que eu permaneça com o que eu tinha antes, né? E acrescentasse, né? A pedra preciosa brilha mais, né? Mais reflexiva e tal, né? Então eu fui pensando bastante nos materiais, assim, recortando as coisas, né? Organizando e agrupando todos esses detalhes e formas ali para o meu personagem. Vamos ver o que acontece. Aqui já chega a etapa do meu personagem menor, né, que é muito do processo que eu utilizei no maior também, né. Na verdade esse processo foi diferente, né, para os dois personagens. Isso é bacana, né, que eu fiz basicamente uma cor, uma iluminação desse personagem, né, o braço dele iluminado ali e tal, né, então uma iluminação base eu fiz aqui, e depois eu coloquei as cores em modo de overlay, né, tá vendo o overlayzinho aqui? Então eu fui controlando com o overlay, né? E depois, mantendo o que eu tinha, eu fiz os detalhes, né? Então o primeiro, a base, né? O pensamento é o mesmo, só que o processo é um pouco diferente, digamos, né? O pensamento tem que estar sempre em harmonia assim, com o que você está fazendo, né? Então parece óbvio assim, se eu estou pensando, eu estou fazendo. Mas não, né? Às vezes a gente vê eu posso falar porque eu já fiz isso, né? Ver um vídeo ali de um artista pintando, que ele faz umas pinceladas gigantescas lá e tal, faz um negócio bem fluido, bem rápido. Aí você tenta fazer, eu tô pensando, eu tô fazendo um negócio, umas pinceladas e tal, mas não tá acontecendo nada, né? Então cuidado. Então, pensamento consistente, pensamento... faça com que o seu pensamento fique em harmonia com o que você está fazendo o tempo todo, porque vai ser muito melhor desse jeito, né? Então aqui depois eu corrigi a perna do meu personagem ali também, estava um pouquinho fora de perspectiva, um pouquinho estranho, né? Talvez eu tentei deixar ele mais meio que sentadinho ali, com o joelho aqui e uma perna ali, né? Então foi diferente o processo dos personagens? Foi sim, né? Então, esse personagem não tinha uma iluminação base, né? Eu sabia que ele ia estar atrás de uma luz bem forte, né? E desse personagem eu já tive que ter uma preocupação maior, né? Não uma preocupação maior, né? Mas eu tive que me preocupar com
uma preocupação maior em relação à luz, né? A luz que estava interagindo nele, né? Aqui já tem uma luz totalmente branca no fundo. Então, para eu controlar o contraste, eu preciso usar cores próximas de tons médios, de tons mais escuros, né? Então, aqui eu fui definindo aos poucos, né? Preciso usar cores de tons mais escuros? Opa, vamos dar uma corrigida nesse exagero ali de tons mais claros, né? Segura a mão do detalhe, certo? Ali também, sombra da forma, opa, sombra da forma, definindo um pouquinho de algumas fitas, uns detalhes, ó, também aqui simplificando, agrupando valores, né? É uma parte onde eu já faço uma repetição, né? O braço dele tem essas plantinhas aqui, vou colocar lá na perna dele também. Aqui, ó, opa, dá uma saltada na leitura, né? Se eu coloco uma luz atrás aqui e eu tenho essa perna toda mais escura, vai formar um contraste, uma diferença, que vai dar pra ver mesmo essa parte. Então eu controlo o que vai ser visto e o que não vai ser visto na minha imagem. Nada pode acontecer por acaso, beleza? E se acontecer por acaso alguma coisa na sua imagem, que seja pelo bem, né? Opa, que massa essa pincelada que eu fiz aqui, uou, sabe? Então que seja pelo bem. Se acontecer alguma coisa por acaso for pelo mal, você tira. Então aqui, ó, corrigindo e agrupando valores novamente, né? Aqui um pouquinho mais de definição de luz na cara dele, né? Luzes menores, tal. Nessa parte eu já tinha uma imagem praticamente definida, né, gente? Cara, se eu tive a preocupação disso aqui e disso aqui, né, de iluminação e tal, para eu passar para uma próxima etapa, o comecinho ali que importa, né, aquele pontapé inicial. Depois, essa parte é muito fluida, né, detalhe, separação de plano, quanto mais profundo, mais claro, definição, correção de cor, iluminação, certo? Ó, olha só a parte que eu mostro o que eu quero mostrar mesmo, sabe? Pô, essa chave tá bem escura, né? Como eu vou mostrar que o personagem tá segurando essa chave, que essa chave é importante pra história? Pô, vamos colocar uma luz atrás dela, né? Mesmo que não seja real, né? Realista essa luz, a história vai ser contada e o meu objetivo vai ser alcançado, né? Muita gente pensa em apenas luz e sombra, mas e se você pudesse resumir luz e sombra em claro e escuro? Você fazer uma imagem icônica, uma imagem que você consiga controlar o que você quer mostrar e controlar o que você quer esconder, quer mostrar e quer esconder, né? Então isso é composição, isso é a magia, assim, da sua imagem, né? Se você quer saber como, se inscreve no meu curso, gente. Certo? Um mês só falando disso aí. Então, não é só o que eu falo no vídeo, assim, gente. Já para fazer propaganda do meu curso, né? Vai abrir as vagas em fevereiro, tá? Eu sou bastante demonstrativo no curso, vou fazer bastante paint over também, né? Comentário, correções de exercício, né? Bastante conversa, bastante tira dúvida também. Eu até encho o saco dos meus alunos antigos, né? Gente, alguma dúvida? Sabe, toda hora perguntando. É muito importante mesmo, assim, né? Então a gente vai ver basicamente todos os conteúdos de pintura, assim, juntamente com como eu faço as coisas, né? Então, se você se sentir interessado, venha conversar comigo, né? As próximas turmas abrem em fevereiro. Só ficar atento lá, certo? Então, gente, aqui, ó, aqui eu mantive a iluminação do meu personagem, só que eu quis colocar uma luz mais dramática, né? Então aqui é bastante detalhamento e definição, né? Aqui se eu fiz esses pontinhos aqui, ó, pode saber que minha imagem já está pronta, né? Se eu fiz isso aqui, ó, a imagem assim e assim, não tem tanta diferença, assim, é mais um detalhamento, uma luz ali, alguma atmosfera, alguma coisa acontecendo. Eu também coloquei uma espada um pouquinho diferente no meu personagem, né? Porque para ele chegar nessa etapa aqui, ó, desse boss poderoso, ele tinha que, ele também é feras, assim, sabe? Ele também é poderoso. Ele é um personagem
vitorioso, assim, né? Um personagem que é capaz de chegar na vitória, assim, na jornada, certo? Então, gente, aqui é as últimas etapas, né? Eu terminei essa imagem ontem, né? Então, se eu coloquei a logo, pô, terminei, né? Tem aqui uma correção de pretos, né? Correção de valores, e fim, né? Essa é a imagem final. Então, seria muito fácil assim eu postar ela, postei ela pronta, né? Sem falar um pouquinho do processo, né? Mas eu acho que é muito, muito importante falar essa parte do processo, né? De todo o pensamento e tal, do quanto é importante essas etapas, né? O pensamento de luz, o pensamento de sombra, em harmonia com a composição que você quer, a cena que você quer mostrar, né? Lembra que o que você sabe assim tem que servir a um propósito. Você não pode ser controlado pelos fundamentos, né? Não adianta você estudar se você não consegue aplicar, né? Então, por favor, gente, comentem lá, manda para seus amigos, algum amigo seu que gostaria de aprender alguma coisa de processo, que se interessa em pintura, que gosta de Dark Souls, que gosta de animações, né? Manda lá, faz uma divulgação bacana. Certo, gente? Pô, então valeu aí se você assistiu até o final, né? Geralmente é bem meio comprido o vídeo, né? Espero que você tenha aprendido alguma coisa, se interessado por alguma coisa, né? Qualquer dúvida pode comentar aí embaixo ou me chamar no Face e tal. Procuro sempre responder. Beleza? Então, valeu, gente. Até mais. Até o próximo vídeo. Falou!